Inclusive, a gente tem muitos outros lá para colocar, mas já vai sendo atualizado já esse final de semana. Sérgio, um beijo no seu coração. Que Deus te ilumine nessa noite. Muito obrigado, Lucimar. Muito agradecido pelo convite para que pudéssemos fazer um novo estudo com o grupo de vocês, que nós possamos examinar esse tema de uma forma própria e útil para nós todos, né? Então, meus amigos, nós gostaríamos de lembrar que existem inúmeros livros que fazem parte do trabalho de Allan Kardec. O Consolador Prometido, como vocês têm ideia, começou na primeira edição, no fundo, em termos de algo já diretamente para o público, abril de 1857. A seguir veio o Livro dos Médiuns, mais adiante, poucos anos, 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o livro em questão, que é exatamente O Céu e o Inferno. Mais adiante, 1868, o livro A Gênese, e aí, com isto, se completara o chamado Pentateuco kardeciano, né? Depois vem o livro Obras Póstumas. Durante este período, vêm as primeiras edições e os primeiros tomos da Revista Espírita. Então, a obra de Kardec é uma obra monumental, né? Então, numa espécie de uma sequência, chega em 1º de agosto de 1865 a primeira edição do livro O Céu e o Inferno. Naturalmente, o original em francês, e depois ele foi, então, traduzido para a língua portuguesa, e a FEB deteve, durante inúmeras décadas, os direitos de edição da obra, né? Então, meus amigos, nós nos lembramos do tema quando nos referimos a Dante Alighieri, com a publicação de sua obra mais importante, que é a Divina Comédia. E Dante era um médium extraordinário. Então, não é, como muitos pensam, inclusive na Itália, uma obra de ficção. Os espíritas se deram conta de ele como um médium de desdobramento, de certa maneira um médium profético, ele com uma capacidade enorme, uma sensibilidade singular. Ele então, durante vários dias e noites, ele se desdobra e vai visitar, vamos dizer assim, as regiões do mundo espiritual do planeta Terra. Então, é uma primeira ideia para nós. E Allan Kardec e os espíritos da codificação fazem um trabalho extraordinário quando se dedicam a mostrar para os que vão se tornando espíritas e vão se interessando a conhecer esses domínios de um modo geral, e agora, em particular, as questões do plano espiritual, da vida do além-túmulo, né? Allan Kardec faz um trabalho primoroso com a ajuda de médiums, né? Que vão participando, como em todos os livros da codificação, como na Revue Spirite, que é a revista espírita, de tal maneira que nós temos hoje todo um conteúdo, não é, extraordinário para conhecermos da realidade. Então,
nós temos que lembrar, ou poderíamos lembrar, algumas questões. Uma delas é que céu e inferno, ele nos traz a base sobre o conhecimento do mundo espiritual. E ele traz, por isto mesmo, considerações muito preciosas sobre a lei de Deus, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal e a ideia de penas e recompensas em relação à vida futura de qualquer pessoa, né? E esse encadeamento, essa ideia de que as coisas todas fazem sentido e que nós vamos ter um futuro de acordo com o que nós vivemos na vida atual. Não apenas na vida atual, mas em todo o conjunto das existências que nós tivemos ao longo da nossa história, que é algo tipicamente pessoal, individual. Lembrando que nós já tivemos inúmeras vezes no mundo dos espíritos, na erraticidade entre uma vida e outra. E após cada desencarnação, nós vamos viver a realidade que nós criamos para nós. Nós vamos nos situando no melhor contexto que o universo à nossa volta, me refiro agora ao universo próximo, não o universo distante, porque nós ainda não temos este alcance. Mas a ideia de que todas as vezes que desencarnávamos, nós tínhamos algo nos aguardando. Isto sempre foi assim. Só que com o conhecimento espírita, nós vamos nos inteirando melhor de tudo isto. E há uma ideia para nós, que é a ideia de que, portanto, existe o mundo espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, nós começamos a ver isto, não é? No Livro dos Médiuns, de um outro modo, não é? Por causa da importância da comunicabilidade dos espíritos e de tudo que nós tínhamos que aprender sobre essa ferramenta de comunicação entre os dois lados da vida, seres de lá, seres daqui, através do recurso da mediunidade. Aprendemos muito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, algo que liga isso tudo, né? E a ideia também, portanto, do Sermão da Montanha, que é a síntese cósmica do Evangelho, porque nesta obra de Kardec, ele escolhe de aprofundar o estudo sobre o Sermão do Monte. Mas nós também temos que lembrar, e isso é assunto para outro dia, a ideia de que tudo que se refira a Jesus, a sua presença, aos seus ensinamentos, a sua história, a sua vida, tudo importa. De tal maneira que desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria, sua mãe, em Nazaré, a anunciação do mesmo anjo a respeito de João Batista, não é? Encontrando Isabel e Zacarias, até o Apocalipse de João, tudo é importante. E esse conjunto todo, incluindo as epístolas de alguns apóstolos, incluindo Atos dos Apóstolos, não é? Que tem a ver com Lucas, claro, e incluindo o Apocalipse de João Evangelista. Tudo isso é um Novo Testamento. Tudo isto nós devemos estudar. Então, quando nós buscamos a obra O Céu e o Inferno, nós ganhamos no cerne da codificação, a oportunidade, pelos conteúdos, de conhecermos melhor o outro lado da vida. Por quê? Porque mundo de provas e expiações, hierarquia dos mundos, tanto quanto hierarquia dos espíritos, nós já começamos a aprender em O Livro dos Espíritos. Não é verdade? Está tudo lá.
de uma maneira muito clara, uma maneira muito objetiva. Mas os detalhes viriam neste aspecto depois, nesse desdobramento do trabalho da codificação por toda aquela equipe. De tal maneira que, encerrada o trabalho desta equipe, né, passados alguns anos, nós vamos encontrar o trabalho igualmente majestoso a partir da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E Chico nos traz André Luiz, nos traz Emmanuel, nos traz Humberto de Campos, deixando de lado os poetas do Parnaso e outras obras, né, e autores. Mas vale a pena nós recordarmos que a obra de André Luiz, ela revela, para além do livro Céu e Inferno, sobre a vida no mundo espiritual, com detalhes diferentes daqueles lindos trazidos na obra O Céu e o Inferno, não é? Trazendo histórias, detalhes de histórias outras, além das histórias múltiplas, preciosas, de espíritos de condições diferentes, daquela mesma ideia que ele trouxe no Livro dos Espíritos, a ideia de espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem, espíritos de primeira ordem. Então, nós vamos encontrando de uma outra maneira, né, o mundo espiritual nos ajudando a compreender a vida, nos ajudando a compreender a realidade e, muito importantemente, o que nos espera na vida após a morte. Eu gostaria de lembrar uma observação, que é a de que, quando eu comentava que cada um tem um lugar no mundo espiritual, isto é bem assim. E o que é curioso é que nós não precisamos desencarnar para termos uma ideia de onde nós nos situamos. E vamos ver daqui a pouco como é que é isto lá do outro lado. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos provisoriamente, por um punhado de décadas, uns mais, outros menos, aqui neste mundo do lado de cá, usando uma vestimenta física, né? Mas nossas almas ou espíritos, nós não deixamos o mundo espiritual. É verdade que o corpo é uma prisão, a prisão do corpo. Nós estamos providencialmente dentro de uma programação em retorno ao mundo físico para cumprirmos um objetivo evolucionário. Mas nós nunca deixamos de estar no mundo original, que é o mundo dos espíritos. Então, por exemplo, quando nós dormimos, quando nós adormecemos, em geral à noite, né? Salvo exceções por questões fisiológicas, ritmo circadiano, ou por profissões que as pessoas têm que trabalhar à noite e dormir de dia, nós estamos do outro lado imediatamente. Na medida que estamos adormecidos, portanto inconscientes, nós estamos do outro lado. Aonde estamos? Tudo depende de quem somos. Então, é interessante nós nos lembrarmos, especialmente se nós já como que folheamos, pelo menos, o livro Céu e o Inferno, e a maioria dos livros, que são os livros de André Luiz. Portanto, a ideia de que estamos todos na crosta do planeta, quando encarnados. Quando nós estamos encarnados e dormimos, nós vamos estar desde a camada que envolve a matéria, né,
a realidade espiritual mais próxima da vida física, ou podemos subir para esferas mais altas, mais luminosas, mais confortáveis, não é? Podemos estar na própria vizinhança do corpo, ou podemos descer. E descer é muito sério, é muito delicado, mas é o que acontece com a maioria daqueles que adormecem no mundo. É algo quase inacreditável, mas as esferas mais baixas, ainda hoje, porque nós estamos progredindo de certo modo, nós estamos avançando, mas mesmo avançando, a realidade ainda é de muita estagnação. E sendo de estagnação, o lugar frequentemente das pessoas é para as esferas mais difíceis. E por que há essa distribuição? Por que há esferas diferentes que na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai examinar com detalhes muito importantes e úteis, portanto. É a ideia do nosso perispírito. Evolução espiritual, transcendência, aquisições de virtudes, mudanças de referenciais evolutivos, a ideia de aquisições de valores espirituais. Quanto mais nós nos adiantamos do ponto de vista do referencial que nos importa, que é o Evangelho de Jesus, o perispírito se torna mais diáfano, mais sutil, desmaterializando-se quanto mais são adquiridas as virtudes, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, o respeito mútuo e talvez a chave que abre as portas dos céus, que se chama humildade. Na medida que nós adquirimos essas coisas, nós vamos desmaterializando pouco a pouco o perispírito. Ele se torna menos massivo e o campo gravitacional atrai menos. Sejam as pessoas encarnadas adormecidas, sejam as pessoas desencarnadas. E aí há uma tendência à ascese, à ascensão. Por outro lado, quando nós nos mantemos como que eivado de vícios, leia-se a indiferença, a maldade, leia-se, como está tão bem na codificação, o orgulho, como que a dificuldade maior que gera todas as outras, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. O que acontece? O nosso perispírito, ele não vai, como a nossa alma, retrogradar, mas o perispírito vai se adensando. E o perispírito se adensando, isso significa mais massa. Quanto mais massa, mais peso. Quanto mais peso, mais se desce. E nós descemos dormindo, nós descemos desencarnando. Então, por exemplo, quando se recomenda a oração antes de nós adormecermos, quando nós podemos, antes de pegarmos no sono, refletirmos como foi o nosso dia, não é? Buscando trabalhar a gratidão, o perdão e uma série de coisas tão úteis no nosso desenvolvimento, nós até podemos evitar uma descida natural
porque mudamos na oração, reflexão positiva, o nosso conteúdo vibratório, descemos menos, podemos subir um pouquinho. Mas se nós não cuidamos disso, se nós deixamos a coisa correr, fluir espontaneamente, por nós sermos uma humanidade muito atrasada, o que mais se vê é o que mais se vê na desencarnação, né? Então nós temos as regiões inferiores, vou usar uma expressão forte, né? Entulhadas, repletas de seres humanos, de filhos de Deus, em condições andrajosas, difíceis. E, meus amigos, se nós nos lembramos que durante a história recente da humanidade, pelo menos a história escrita, tendo aproximadamente 5.500 anos na direção do sexto milênio, né? Nós estamos no período mais recente da história. Capela se relacionou com a Terra entre 50 e 100 mil anos atrás, onde a história não foi contada. Foi, mas não chegou até nós. A história que conhecemos é bem mais recente. E aí, então, o que acontece? Durante todo este período, meus amigos, algo que é profundamente triste e que denota a nossa indigência são as guerras. Não existe nada mais que ateste a miséria moral da humanidade em média, porque há aqueles que são ainda mais atrasados moralmente, que são seres abissais, seres trevosos. Nós podemos conversar sobre isso mais adiante, não é? Mas a ideia de que existem tantos e tantos que as guerras nos acompanharam sempre. Nós estamos agora conversando e inúmeras atitudes violentas, não é, envolvendo grupos menores, medianos ou maiores, estão acontecendo agora. Nós tivemos há pouco tempo, não é, uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, não é? Lá pela Ásia. E de cada lado morreram em 1 mês e meio 3.000 pessoas de cada país, entre civis e militares. Na África, nós temos conflitos, não é verdade? Não tivemos na guerra civil na Síria, no Iêmen, no Afeganistão, no Iraque, e por aí vai. Temos conflitos em diversas regiões da África, do norte ao sul, invasões, enfim. Por que eu lembro disso? Para que nós tenhamos uma ideia sobre que mundo é este. E nós precisamos pensar nisto, porque o esforço de Kardec e dos espíritos da codificação para nos trazerem essa realidade era no sentido, olha, podem até aproveitar a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas prestem atenção. Isso aqui são vocês, quer dizer, nós. Atenção, porque tudo de sofrimento da humanidade tem a ver com causa e efeito, ação e reação, responsabilidade pessoal, livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, a ideia de sofrimento pela estagnação espiritual. Não é assim? E o mundo dos espíritos traduz isto. Ou vocês, por exemplo, poderiam imaginar quantas doenças nós temos aqui no mundo. Emmanuel, numa determinada obra, podemos citá-la depois, chama isto aqui de o grande educandário. Mas é uma escola muito primária, e quando os alunos são de escola primária, não são como as nossas crianças que estão ingressando na vida escolar. Na verdade, ele traz para nós a ideia
de que é um mundo de muito sofrimento, de muitas dificuldades. E enquanto outros, e ele próprio, chamam a Terra, na verdade, de um hospital, e de um hospital em que boa parte do contingente dos doentes somos doentes de gravidade. Então, nós poderíamos pensar, o mundo espiritual, ele não é, vamos dizer, uma condição de vida feliz para todos. As pessoas que entendem a imortalidade da alma poderiam sonhar que, independentemente do que tenham feito na vida atual, que é a única vida que, em geral, nós nos lembramos, mas sabemos que há todo o somatório, né? Que, independentemente do que vivemos, do que realizamos, vamos viver no mundo dos espíritos numa condição muito boa. E não é assim. As pessoas morrem de 1000 modos diferentes. São centenas de doenças que, quando mais graves, levam à desencarnação. Exemplo, antes da pandemia, a doença que mais matava no planeta, infarto agudo do miocárdio. A doença arterial coronariana e suas consequências. Hoje ela está, claro, em função de algo transitório, muito grave, que vem gerando milhares e milhares de desencarnações. Já estamos a 2,7 milhões de pessoas do planeta que foram do plano físico para o mundo dos espíritos. Então, alguém poderia pensar que pelo câncer, uma neoplasia grave, metastática, não responsiva ao tratamento oncológico, que é uma área da medicina que cresceu, que avançou tanto, ainda assim as pessoas morrem. Morrem de tuberculose, morrem de malária, de doença de Chagas, de ebola. Então, existem muitos problemas. O problema do suicídio, que na obra O Céu e o Inferno há um capítulo reservado para os suicidas, para que tivéssemos notícias a respeito. Estamos lembrando disso justo no Setembro Amarelo, né? Que o 10 de setembro é a data pela Organização das Nações Unidas e Mundial da Saúde para nós trabalharmos a prevenção. Os abortos, vejam isto. Se existe outra questão que denota essa indigência moral da humanidade, é a desvalorização da gestação humana. A ideia de uma visão tão materialista, não é? Um entendimento tão exíguo, que tem gerado, só para vocês terem uma ideia da nossa condição tão desfavorável ainda, a nossa obtusidade espiritual. Do 1º de janeiro até hoje, são 22 milhões de abortos induzidos. Isso por si só é um genocídio, porque isso é morte. São programações reencarnatórias que são completamente desvalorizadas e aquilo que já é vida sendo tratado como algo dispensável. E nós estamos lidando com algo que tem impactos imediatos para os envolvidos todos e impactos a médio e longo prazo para todos os envolvidos. Grande parte das dificuldades da psicosfera deste mundo é consequência do que nós estamos lembrando. Guerras, doenças variadas, suicídio e aborto. E para que vocês tenham uma reflexão, isso seja motivação para nós divulgarmos a obra de Kardec, divulgarmos os livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, especialmente, talvez eu pudesse dizer, mas não só, o que eu costumo chamar de livros astros.
que são os livros por Chico Xavier, todos eles editados pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. São em número de 88, mas a obra toda é muito mais ampla, como vocês sabem. Então, tudo isso nós temos que valorizar. E a espiritualidade com Kardec desejava exatamente isso. Do tipo, acordem humanos. Não que eles não fossem humanos. Não estou comentando nada sobre extraterrestres, nada disso. Não é? Assim, a ideia do tipo, por favor, prestem atenção. Vejam o que vocês estão fazendo da vida de vocês, da vida alheia, da vida de crianças e jovens, adultos, homens, mulheres, gestantes, embriões, fetos, vovôs e vovós. Acordem, porque em decorrência dos nossos equívocos, cada vez o sofrimento aumenta mais, se difunde mais, se propaga mais. Vejam os esforços dos espíritos de primeira ordem e até dos de segunda ordem, que são os bons, não é? Empenhados em sacudirem pelo conhecimento que liberta a humanidade para que isso seja conhecido. Mas ainda assim, espíritas, somos um conjunto mínimo do ponto de vista populacional, do ponto de vista do que temos no mundo. Então, quando as pessoas morrem por um acidente, por uma doença grave, evitável ou nem tanto, na verdade, de certa maneira, todas seriam, o mundo espiritual que nós vamos encontrar é a nossa casa. E aonde a nossa casa é de maior sofrimento são as regiões inferiores. E elas estão repletas, abarrotadas de pessoas que não conheciam de onde vinham, o que vieram fazer na Terra, qual era a sua destinação na dependência dos esforços realizados, e aí nós estamos voltando toda hora para a mesma topografia do mundo espiritual, na maioria chamado inferior. Por isso a importância, não apenas, mas por isso também a importância de o céu e o inferno. E o título foi escolhido com toda a propriedade, porque nós somos de origem judaico-cristã. Nós ouvimos falar destas coisas há séculos, não é? Então, vejam que coisa linda nós podermos, em meados do século XIX, enfim, né? O merecimento foi tal que, então, essa egrégora da codificação trabalhou por nós, trazendo, então, o que todos tinham que saber. E vejam que nós podemos até conversar com pessoas com noções da doutrina espírita, o que já é um avanço, e não tem ideia desta obra. Não a leram, não a buscaram. E o título Céu e Inferno era do tipo, puxa, eu vou ver de perto o que é isto. Quem sabe eu agora entendo melhor as coisas. E a outra questão que é importante lembrar é que quando se fala de penas e recompensas, né, na vida futura, a vida futura não é apenas a vida após a morte, que já é muita coisa. Porque a vida após a morte ela pode durar 30 anos, 300, 500, tudo dependendo de objetivos, tudo dependendo de merecimento, tudo dependendo de entendimento para se buscar novas oportunidades evolutivas, tomando um novo corpo físico. E há tanta obscuridade que essas coisas não são de domínio público lá do outro lado. Então as pessoas
que morreram por uma depressão grave, cometendo suicídio, pessoas que foram abortadas por decisão do pai, da mãe ou de quem mais seja, e foram de novo empurradas de volta para o mundo espiritual, perdendo o projeto reencarnatório. Tudo isto traz uma dificuldade imensa e há um efeito de campo. E esse campo gerado pela dor, pelo sofrimento, pela privação, pela doença mental, pela doença no perispírito, lá do outro lado, isso é um peso enorme na vida mental do grande todo da Terra. E isto mantém sofrimento. Isto induz a ideia de atitudes violentas, porque há revolta, há perversidade. Existem aqueles que são ostensivamente contrários ao projeto de Jesus, que é o projeto de Deus, nosso Pai, para cada um de nós e para este rebanho que, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, tem 20 bilhões de pessoas. Então, tudo isto é muito delicado. Então, hoje em dia, nós conversamos sobre transição planetária. Não é uma expressão utilizada com frequência, né? Eu me lembro, eu tenho no computador palestra com este título de uns 20 anos atrás, né? Porque está na minha listinha de temas. Mas eu também lembro que alguns acham que transição é algo que alguns estão abordando, porque isso surgiu recentemente. Não, transição planetária é de Kardec. Transição planetária está no capítulo 18 da Gênese. Os tempos são chegados. É uma leitura, eu brinco chamando de obrigatória, e se eu vou continuar brincando, eu vou chamando que todos os capítulos são obrigatórios. Mas é só para vocês ficarem mais animados. Mas a ideia de que é o capítulo que vai tratar, por exemplo, da geração nova, né? E aí ele fala a ideia do degredo. François Arago, ele era primeiro-ministro da França, desencarnou em 1853, matemático, físico, e ele é convidado e é um dos espíritos da codificação. Então, a mensagem de Arago chama-se A Geração Nova, no capítulo da transição planetária, os tempos são chegados. E aí nós vamos entendendo quando ele fala da transmigração. Uns melhores virão, mas simultaneamente, claro que dentro de um largo espaço de tempo, muitos terão que partir para rudes degredos reeducativos a que fizerem jus. É amor divino em tudo isto. Mas penas e recompensas têm a ver com estas coisas. Enquanto nós não divulgarmos pelo exemplo, pela palavra, enquanto tudo isto não for sendo semeado para envolver o planeta inteiro, quantos erros, quantas transgressões mais às leis de Deus nós vamos encontrar? Quantos efeitos colaterais da indigência de alguns que se tornam, por ambição e pela conquista de um poder humano transitório, déspotas, autoritários, invadindo outros países ou criando profundas dificuldades para os seus respectivos povos. Então, nós precisamos entender. Então, eu queria encadear com vocês essa ideia, a codificação kardeciana, a nossa obra, não é? Do título da live de hoje, O Céu e o Inferno, a obra em continuação, que é toda ela por Chico Xavier,
leia-se André Luiz, desde nosso lar, quantos detalhes nós aprendemos ali, quantas coisas que nos ajudam a entendermos quem nós somos e a começarmos a sonhar com uma vida melhor após a morte. Alguém, por acaso, pensou de desejar descer para onde André Luiz esteve por um punhado de anos? Aquelas condições lamacentas, espíritos se arrastando pelo chão, não é? Espíritos gritando, não é? Xingando uns aos outros. Alguém quer aquilo para si? Ninguém. E ao se fazer a leitura dos testemunhos daqueles que, pela psicografia de diversas médiuns da codificação, seus testemunhos estão agora no livro Céu e Inferno, André Luiz nos dá a ideia desta divisão. Ele fala em umbral inferior, que é para onde André Luiz acabou se encaminhando logo após a desencarnação, num pós-operatório de cirurgia abdominal. Pós-operatório imediato, aliás. Muito bem, nós aprendemos o mundo espiritual trabalhando à nossa volta, à volta dos encarnados em diversas situações. Reencarnações, desencarnações, não é? Essa condição em torno dos que vivem na matéria na Terra é um umbral médio. Nosso lar é um umbral, mas é um umbral superior. Tanto é que todos vocês, e eu também, não é? Eu conversei com Veneranda, brincando, né, gente? Mas a ideia, não é? Que coisa linda, quando André Luiz, já mais amadurecido, ele se oferece para ajudar como médico. Conversa com aqueles instrutores. E aí um deles diz, ainda não, André, você não está preparado. Porque ele tinha muito conhecimento médico. Aliás, se ele é mesmo quem eu penso que ele é, algum diagnóstico diferencial, seja quem for, ele é muito preparado na medicina da Terra, desde aquela época. Mas para o exercício de uma medicina numa colônia de uma cidade astral como nosso lar, ele não estava preparado. Isso envolvia questões de humildade e orgulho. E não é por outra razão que o instrutor diz, André, eu vou lhe enviar para a Câmara de Retificação. E você vai trabalhar com Narcisa. Gente, Narcisa é linda na sua simplicidade. É um espírito que qualquer um de nós gostaria de ter tido a oportunidade que André teve de conhecer e trabalhar ao lado dela. Ela limpando com a vassoura a Câmara de Retificação. E é ela que, nesse processo de amadurecimento de André Luiz, ela fala de Veneranda. Ela introduz sobre a ministra, uma dos ministros, uma ministra da colônia Nosso Lar, Veneranda, e é quando ela diz, olha André, Veneranda você vai conhecê-la. No próximo domingo, Veneranda vai falar para a colônia inteira sobre o tema o pensamento. E nós vamos lá ouvi-la. E quem não podia ouvi-la presencialmente, assistia por um telão, vamos chamar assim, modernizando a expressão. E aí, a nossa querida amiga ali, né, Narcisa diz, André, Veneranda tem, só nessa colônia, 1 milhão de horas trabalhadas, sem tirar férias, sem reclamar, sem esmorecer. 1 milhão. Tudo indica que ela seja Isabel de Aragão.
Rainha Santa de Portugal. Essa é uma outra história que nós poderíamos desdobrar num outro momento, porque tudo é lindo aí. Mas depois de Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, toda uma sequência até aí a vida continua. O que é isto? É uma outra forma, eu diria, complementar, a partir, de novo, da base kardeciana. Como alguns livros de André Luiz e de Emmanuel vão levar adiante a base kardeciana sobre a mediunidade de O Livro dos Médiuns. Então, há um encadeamento lógico de tudo isso. E nós temos que ler, que estudar. Né? Nós temos vidas para nos determos nesses estudos. Por isso que muitas vezes nós usamos de conteúdos compilados, buscando os subsídios de várias obras sobre uma mesma questão, né? Para acelerarmos o nosso processo de aquisição de entendimento. Mas eu queria lembrar com vocês algo que eu relaciono. Então, vejam o que eu estou fazendo, ou tentando fazer, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri. Estamos em tempos medievais. E vale a pena uma lembrança que me ocorre agora, né? É Dante, que em se referindo a Francisco de Assis, é dele a frase, uma luz extraordinária acendeu-se na Terra. E, claro, os dois da Itália. Então, ele acompanhava a ideia da grandeza desse espírito, que, aliás, havia sido o profeta Daniel, no Antigo Testamento, lá dentro de um determinado contexto, né, lindo, dos profetas. O profeta do Filho do Homem é o profeta Daniel. Essa é outra história para o mês que vem ou para o ano próximo. Mas Daniel volta como João evangelista, o discípulo amado, lembrando com os amigos que isto não é pouca coisa. Ele era um rapazote, enquanto Pedro, Tiago, eles eram maiores, já eram adultos, dentro da perspectiva da vida dos adultos daquela época, né? Então, João, ele é o único que não tem morte violenta no colégio apostólico. Não era um colégio formal, né? Não é um colégio estruturado. Se fosse, era caso do caminho de Pedro, como está na obra Paulo e Estevão. Mas então, a ideia de que todos eles morreram, ou apedrejados, ou no caso de Judas Iscariotes por enforcamento, por suicídio, não é? A ideia de crucificação de Pedro virado de ponta cabeça, porque ele dizia que não queria sofrer nada que fosse sequer comparável ao seu divino amigo Jesus. João não. João, ele é exilado na ilha de Patmos, na Grécia. E ele achava que ele ia morrer velhinho. Ele só estava esperando desencarnar. E não é que ele, com essa mediunidade extraordinária, ele que é o autor médium de Jesus, de um dos evangelhos, o evangelho não concordante, o evangelho não sinótico, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E aí ele, quando vê Jesus e o centurião estão diante dele, ou por vidência, ou por um processo de corporificação, de materialização por um pequeno período. E aí Jesus diz, vem, volta. Quando nós pensávamos que ele já tinha ido embora de vez, ele vem ter com João, décadas depois da crucificação, do Calvário,
e diz: olha, João, vocês imaginem esse encontro? A sublimidade disso, a resplandecência vibratória, magnética de tudo isso. A tua missão não terminou. João não entende no primeiro momento. Vai entender logo depois, e ele, nos últimos anos, acaba por escrever a última peça literária de toda a obra do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então, por que eu estou me lembrando disso? Porque eu queria recordar com vocês o encadeamento. A Divina Comédia de Dante. O céu e o inferno no bojo maravilhoso da codificação. A obra por Chico Xavier, o maior médium que a humanidade já teve, pelo menos nos últimos milênios, comparável a Daniel, comparável a qualquer um dos apóstolos, por exemplo, o próprio João. E aí, então, ele vai e escreve, não é, toda a obra de André Luiz, mas escreve os títulos por Emmanuel, que vão falar o tempo todo sobre essas questões da vida e da morte, da lei de causa e efeito. Busquem, por exemplo, o livro chamado Pensamento e Vida. Aquilo é uma estrela plantada na Terra. E quantos espíritas, né? Talvez um ou outro de nós, não importa, não tivemos esta motivação, esse encontro com essa luz? E aí nós vamos encontrar, por exemplo, um capítulo lindo chamado Humildade. E é nesse capítulo que nós aprendemos por Emmanuel, falando sobre o orgulho, que é a antítese da humildade. Não é? A maior tragédia moral nossa é o orgulho. Seja de todo o conjunto que era a escória de Sírios, que foi para Capela, manteve-se no atraso, sem prosperar em Capela, a escória de lá veio para a terra. E boa parte continua escória, diante dos pormenores das leis de Deus. E então, meus amigos, o que acontece? Nós vamos encontrar ele falando do orgulho, ele explicando a relação do orgulho e o enquistamento do perispírito. É a mesma coisa que Pietro Baldi, lá pelo 13º livro, fala sobre esgarçamento perispirítico. De onde vem? Do orgulho. E o que isso gera? O câncer, as doenças inflamatórias, as doenças autoimunes, a depressão severa, as doenças digestivas cardiovasculares. Ele não quis dizer, e eu muito menos, que todas essas doenças tenham exatamente por base o orgulho. Mas, infelizmente, o orgulho, como o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a indiferença, tudo isso está na base do nosso sofrimento. É isto que nos adoece. É isto que sempre nos adoeceu. Aí alguém poderia dizer, mas e o bacilo de Koch da tuberculose? Não é ele que causa a doença, que em geral é muito bem tratável pelas drogas tuberculostáticas, mas tem gente morrendo todos os dias no Brasil, no Rio de Janeiro, por causa de tuberculose, no mundo inteiro. E aí o que acontece? Não é o bacilo é o agente. Por que a pessoa pode adoecer de tuberculose e ter uma tuberculose que gere tantos problemas clínicos, insuficiência respiratória, dificuldades que podem ser levadas para o resto da vida, e a própria desencarnação, por causa da incompetência imunológica.
De onde vem a incompetência? O bacilo está em 90% da população brasileira, mas é um pequeno percentual que adoece. É o percentual cujo sistema imune está comprometido pelas vidas anteriores, pelas fraquezas humanas, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Isto minou, esgarçou, enquistou o perispírito e nos colocou à mercê de nós mesmos, poderíamos dizer. Por último, não é, pela hora que eu posso enxergar agora, não é, completando aquela hora prevista, eu preciso falar de novo no encadeamento. A Divina Comédia, Kardec com a obra que vocês escolheram para nós conversarmos um pouquinho. A obra toda do Chico, André Emmanuel Humberto de Campos. É claro que alguns livros vão nos dar subsídios mais diretos sobre o tema, outros não. Mas existe um livro que é da FEB, Federação Espírita Brasileira, de um autor encarnado chamado Mário Frigueri, e que tem o título As Sete Esferas da Terra. Um dia nós podemos estudar só esse livro. E aí nós tínhamos iniciado há pouco, quando nós referimos a ideia de que quando André Luiz desceu, foi para o umbral inferior. Então, o umbral inferior é uma esfera. Como o umbral médio está aqui na nossa vizinhança. E o umbral superior em todas as colônias do mesmo nível de nosso lar. Porque nosso lar está ligado ao Rio de Janeiro, que é uma metrópole. Mas todos os países, todas as cidades, maiores ou menores, estão dentro dessa camada, esfera de umbral superior. Mas vocês vão se lembrar de Lísias. Tem um momento que André Luiz é em nosso lar. Lísias, o que são as trevas? Ele que já conhecera, e muito bem de perto, o umbral inferior. Ele é curioso, cientista, e Lísias responde. E Lísias diz mais ou menos assim, olha, André, são as regiões mais escuras, tormentosas, onde há o maior sofrimento que eu conheço. E quando Lísias diz que é o que ele conhece de mais difícil, ele não conhecia o que nós chamamos de zonas abissais. Isso é tema para um estudo próprio, pelo horário que eu posso ver. Então, os maiores dramas da humanidade, as guerras, as enfermidades, os transtornos mentais, a dependência química, o tráfico de drogas, as milícias, governos que governam sem caridade alguma, meramente pelo exercício de um pretenso poder que lhes é dado provisoriamente. A ideia do aborto, a ideia do suicídio, tudo isso é fomentado das zonas abissais por criaturas gigantescas, inimigas de Jesus e do projeto para a Terra, que é de Deus e do Cristo. É escória que vem de longe, e agora, e há milênios está aqui, mas são estes que, não havendo prazo hábil, terão que partir. Muitos já estão partindo. Outra ideia, agora invertendo a polaridade, na Divina Comédia, Dante não trabalhou céu, inferno e purgatório? Poderia incluir o limbo nessa história? Pois bem, Mário Frigueri vai tratar num trabalho que não é dele, ele não é médium. Ele faz um trabalho de compilação. Recém a FEB editou uma edição nova. E aí, revista, que eu quero dizer ortograficamente, uma nova capa, como sempre se faz. E aí nós temos, para cima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Isso é a coisa mais linda.
Só não é a esfera mais linda, porque acima desta existem outras duas ainda. E eu me refiro, amigos, apenas ao planeta Terra. Eu não estou me referindo a outros mundos, a outras moradas. Eu estou me referindo ao mundo espiritual da própria Terra. E conhecer isto é um elemento de motivação para o mundo inteiro, que vá se inteirando destas coisas. Com Dante, com Kardec, com o Emmanuel, o André Luiz, Humberto de Campos e com Mário Frigueri. A ideia de que arte, cultura e ciência, quem dirige esta esfera é Leonardo da Vinci, por designação de Jesus. Quando ele fazia o que fazia, dominando o conhecimento, é porque ele dormia e voltava para a sua origem. E ele ia entrando e saindo do corpo dia e noite, e ia pintando, como nós temos exemplos maravilhosos, como a Mona Lisa. Nós temos diagramas, rascunhos de prodígios da ciência que viriam meio milênio depois. Quem dirige é Leonardo. Posso contar? Um dia eu estava em Porto Alegre, minha cidade natal, já tinha feito medicina e etc. no Rio, e voltei por algumas razões para morar em Porto Alegre, e numa altura estava assistindo uma exposição sobre Leonardo. E nós levamos alguns trabalhadores da Sociedade Espírita Reencontro, que nós começamos lá em Porto Alegre. Está lá até hoje, tem aqui no Rio de Janeiro uma outra também. E aí, enquanto nós estávamos assistindo, teve uma ocasião que se projetava um filme sobre a vida de Leonardo. E uma médium muito preparada, ela diz assim, me cutuca com o braço, Sérgio, tem alguém aqui querendo escrever. E aí eu vou e busco umas folhas de papel, improvisadamente, dou para ela também uma caneta e eu falei, caramba, e se os monitores vissem isto? Né? E ela saiu escrevendo. Quando termina, ainda não tinha concluída a projeção, né? Ela me entrega, ela nem lê. Ela entregou, eu era o diretor da casa naquela altura. Quando eu leio, assina um discípulo de Leonardo, falando da esfera de arte, cultura e ciência. E aí, gente, eu fiquei assim muito feliz, né? Conversei com aquelas pessoas, depois levei para a instituição, entreguei para meu pai. Vejam só, meu pai presidente da FEB naquela altura. E eu sabia que meu pai havia sido Francisco I, rei de França. Não é achismo, não é uma impressão. Podia ser, tudo bem, mas há algo de concreto aí. Francisco I era mais ou menos contemporâneo de Manuel I, rei de Portugal, nos tempos dos descobrimentos. Tanto é que a viúva de Manuel I, portanto, quando este desencarna, por uma coincidência ou algo estratégico daquelas questões, vai se casar com Francisco I em França. E Francisco I, quando os italianos, achando que Leonardo já estava muito adiantado em anos de idade, eles desprezam o vovô Leonardo, não é? O pai da Renascença italiana. E aí, Francisco I fica sabendo disto e imediatamente vão buscar Leonardo. E Francisco I, não é, foi quem projetou e pediu para construir quase todos os castelos do Vale do Loire, que é uma região linda da França.
E aí ele diz, tragam Leonardo. E aí Francisco I entrega uma casa grande, uma mansão, mas é tido como um castelo. É o castelo de Clos-Lucé, né? Chave luminosa. E é ali, nos braços de Francisco I, que Leonardo da Vinci desencarna, vive os seus últimos dias. Então, tudo isso se entrelaça. Mas por que eu lembrei de tudo isto? Porque há uma ideia que é uma ideia da esfera de arte, cultura e ciência. Nós não estamos aqui correndo atrás de vacinas há 1 ano e meio. O pai da vacina é Edward Jenner, inglês. Na época da varíola, crianças morriam e ele acaba tirando algo inimaginável até hoje. Ele retira um material de uma, não é bolha, de uma pústula de uma pessoa doente e injeta numa outra pessoa e no filho dele. E ali tem origem a vacina que veio da esfera da ciência, como vieram outros luminares trazendo avanços nos mais diversos contextos da vida humana. Os grandes pais da física, tanto quanto os da física clássica, mas mais recentemente da física moderna, mecânica quântica, teoria da relatividade, o primeiro quartel do século XX, todos aqueles prêmios Nobel, todos eles vieram lá de cima. Mas ainda temos a esfera do amor fraterno universal, que é a esfera que envolve todas as outras. E eles não ficam lá, eles descem para ajudar. Vocês não desceriam? O que adianta ficar em toda aquela condição de grandeza, de felicidade, né? Usufruindo as conquistas pessoais, sabendo, olhando para baixo, porque nada lhes é evitável, sentindo neles o sofrimento da turba contrária ao progresso de si mesma. E aí, então, eles estão aqui embaixo o tempo todo. E a esfera mais alta de todas é a do governo da vida. Então, tudo é estruturado, tudo é lindo, só não é mais bonito por causa da nossa condição de uma humanidade realmente de provas, de expiações, um mundo semi-primitivo, um mundo que é uma escola primária, um grande hospital. E nós temos tudo isto e algo mais que não conheçamos ainda como motivação do tipo, prestemos atenção. O tempo está passando. A Terra está girando desde sempre, alternando noites e dias. E o que nós estamos fazendo aqui? Deixando de lado tudo aquilo que já temos notícias que são realidades para aqueles que cultivarem o amor, as virtudes de um modo geral. Então, meus amigos, vocês me perdoem se eu me entusiasmei um pouquinho e falei algo além da própria obra, que é o nosso foco de hoje, né? Que é o livro Céu e o Inferno, mas respeitando o nosso tempo, eu vou agradecendo a vocês todos e entregando de volta, com as minhas desculpas, para Lucimar a condução do estudo de hoje.